Muito boa noite, campeões e campeãs, ricos e ricas. Hoje nós estamos com uma presença ilustre, feras do consórcio. Bom, meu nome é Pamela, mais uma vez aqui no Pod Fênix. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wellington. Hoje nós estamos aqui com duas lendas do consórcio e vamos trazer coisas para vocês ficarem aí de olho. Vamos lá, vamos conhecer os nossos convidados. Rita, essa fera do consórcio. Já está há algum tempo, vai compartilhar um pouquinho da sua história conosco, da sua trajetória do consórcio. Vou sim. Igor Oliveira, grande mestre do consórcio, vem ensinando aí com um projeto incrível, diretores do programa Ricos. Vai contar um pouquinho da história, compartilhar como foi esse projeto Ricos, esse tempo, né? Dentro do consórcio. Na verdade, eu vim hoje para fazer o negócio aqui bater uns 300 pessoas com as polêmicas que nós temos. Queria falar para você, compartilhe. Então, se você não compartilhar para 30 pessoas agora, sua mão vai cair. Não compartilhe, por favor. E nós vamos falar tudo que tem para falar. Tem um monte de perguntas que eu fiquei sabendo aí. Ó, o homem mandou, tá mandado, hein? Vamos compartilhar porque pressão. E tem pergunta capciosa aqui no meio, viu? O pessoal tá querendo saber da vida de vocês mesmo. Então, vambora. Vambora. Queria saber um pouquinho como começou a trajetória de vocês, como que vocês iniciaram, ingressaram no consórcio, um pouco antes, como que foi, até vocês chegarem nesse universo, né, maravilhoso. Bom, eu vou começar que eu sou a mais velha, né? Mas com carinha de 20, com carinha de mais Muito nova. obrigada. é porque em Pamela, casa muito quem manda é a obrigada. mulher também, né? A gente só obedece, então deixa ela começar, tá certo. Vai lá, Rita. Verdade. O Wellington tá puxando saco porque a mulher dele tá aqui atrás, gente, tá? Bom, eu comecei em 2009 no consórcio e eu entrei no setor administrativo de uma administração. Foi meu primeiro e único emprego e eu aprendi muito. Na verdade, eu entrei no consórcio, é, não sabia o que era consórcio, né? Para mim, aquele panfletinho era empréstimo. Eu olhei aquele panfletinho, minha nossa, eu quero trabalhar nesse negócio porque tô vendo aqui 25 mil com passagem de 200, até eu posso pagar, né? Acho que todo Vou mundo trabalhar começou lá assim, para né? eu pegar esse empréstimo e eu pagar, isso aí. Enfim. E fui trabalhar lá, fiz entrevista, e comecei, na verdade, na entrevista eu não fui aprovada de primeira, foi outra pessoa aprovada e uma semana depois me chamaram porque outro rapaz do setor foi demitido, estava de aviso prévio. E me chamaram para ocupar ele. E na verdade ele ia me ensinar o que estava de aviso prévio. Sim. E eu comecei a trabalhar lá e, e eu não, ele não me ensinava direito, né? E aí eu já fiquei preocupada porque pronto, eu E na entrei época o setor administrativo. no cobrança, na verdade, No eu entrei, cobrança. né? No Certo. cobrança, eu era retenção de clientes. Sim. E eu já entrei e já pensei, eu já vou perder o emprego, né? Que ele não tá me ensinando nada, ele deve estar com raiva porque foi demitido e eu vou ocupar o lugar dele. Mas eu fui me virando. Na hora do almoço, eu procurava coisas no YouTube relacionado àquilo, procurava coisas relacionadas a consórcio e fui aprendendo sozinha. Enfim, e não tinha nenhum mês, né? E acabei tendo a perda da minha avó. E foi um baque gigantesco. E e eu não vou contar tudo assim, mas eu comecei em 2009, na verdade. Eu tenho 13 anos aí de consórcio. Na verdade, vou fazer 13 anos de consórcio agora em. Não, na verdade já fiz, né? 6 de setembro. Olha só. 13 Não, anos vai nesse fazer 6 segmento. de setembro. Vai fazer Sim. 6. Eu já tô Ah, tá confundindo. aí Pensei que eu já, tava em outubro já. segunda terça-feira, né? Isso. Então tá aí pra você Dia 6 de completar, setembro eu Se faço. fosse aniversário de casamento, eu já sei bem, porque ele lembrou a data certa, hein? Ah, o Igor lembra, a data de casamento. E aí você teve essa perca, mas você continuou, você não saiu do consórcio, não, você permaneceu. Não, não. Na verdade, eu quase perdi o emprego também, né? Porque eu fiquei muito abalada e o meu líder falou, eu já estava 2 dias fora, ele falou, se eu não voltasse, né? Porque eu estava nem um mês contratada. Se eu não voltasse, eu ia ter que ter outra no lugar, né? Porque eu já tinha perdido um cara, já tinha. E aí ter que eu ficar ausente também. Enfim, aí foi que foi muito legal porque ele conversou comigo e foi aí que eu aprendi que quando a gente tem um problema, a gente resolve, a gente não prolonga. E com ele eu aprendi muita coisa, né? Ele foi um líder
muito sensacional para mim, me ensinou muita coisa e ele me ensinou que quando a gente tem um problema, a gente segue e que aquilo não ia voltar, né? Aconteceu e a minha vida continuava. Então, que dói, dói, mas que eu tinha que seguir. Olha só que diferença ter um líder, né, na nossa vida. Ele te mostrou o caminho Sim. e não deixou você parar e com isso te deu um ensinamento, A né? importância que a gente tem um mentor na nossa vida para nos ensinar, nos dizer os caminhos que a Sim. gente tem que seguir, né? Exato. E desde aí eu fiquei com isso comigo, né? Que independente de qualquer obstáculo e qualquer coisa que aparecesse na minha vida, eu iria seguir, né? Porque não adianta a gente ficar prolongando aquilo ou, né, tentando tirar ou, como é que eu posso dizer? Fica ali sofrendo ou se martirizando, que acaba gerando uma bola de neve, né? Querendo ou não, doía, doía. Eu ficava naquilo, aí foi que eu aprendi a colocar até hoje toda a minha dor em trabalho. Então, tudo, quando eu fico mal, alguma coisa do tipo, toda a minha dor eu me foco em trabalho. Trabalho. Aí eu vou e transformo aquilo em ideia, em trabalho, para suprir aquilo que eu tô sentindo. E Então, essa eu foi a sua sigo. primeira virada de chave, assim, Foi. Aí eu sigo. E eu tinha só 20 anos, né? novíssima. E antes de trabalhar com consórcio, você trabalhava com o que antes? Então, a única coisa que eu fiz foi 2 meses de estágio. Que foi 2 meses de estágio. Cara do Igor. O Igor nem me conhecia nessa época. O Igor ele quer inventar a história de mim, mas. Eu fazia estágio porque eu fazia faculdade de contabilidade. Eu acho que vem coisa aí. O Igor tá se coçando ali, ó. O Igor tá se coçando ali, ó. Mas nesse tempo ele não me conhecia. Nesse tempo eu acho que o Igor ainda tava no fundamental ainda, quando eu tava. O Igor é mais novo que eu, mas não sou tão velha que ele. Mas. Ele casou comigo que tinha 20 anos, né, gente? Então... Quando ele casou com você? A Rita. Peraí, deixa eu terminar de contar, né? A Rita. Por favor, a essa profissão da é Rita depois. Era dançar Olha! reggae no Porto Solamar. Oh, meu Deus! Isso era finais de semana que eu ia pra festa, né? Não, Mas certo, vamos, não é só a gente vai trabalho, chegar né? nessa parte. Mas Não, antes, né, de eu trabalhar no consórcio, antes dos meus 20 anos, eu fazia estágio, que eu fazia 2 faculdades, né? Eu fazia contabilidade e terapia ocupacional. Rita, o que tem a ver as duas coisas, né? Então, eu sempre tive um sonho de fazer medicina. Só que Tinha? tinha, não tenho até hoje, né? Mas só que eu, com todo esse rebuliço de trabalho, eu não tenho tempo para me dedicar à medicina. Mas, por favor, a entrevistada sou eu. Aquele exemplo Calma, hoje. vai chegar a hora dele, calma, vai chegar. Aquele exemplo hoje que ele deu, você faz medicina, mas tá no consórcio. Foi justamente ele falando de mim. Mas você não cursou a medicina por condições financeiras ou não? na verdade, eu sempre fui boa em redação, né? Nas faculdades que eu tirei de contabilidade e terapia ocupacional, eu fui em segundo lugar nas redações, né? Mas eu não testei, eu não paguei federal e nem paguei no tempo lá em Belém, eu não paguei federal e nem o EPA. Porque eu não quis mesmo. Sim. Porque eu queria, sabe, menininha, assim, meu tio já pagava as melhores escolas para mim. Então eu queria fazer porque meus amigos iam e também eu tinha um namoradinho que ele ia fazer essa faculdade. E, na verdade, fiz contabilidade porque ele ia fazer contabilidade e eu queria ir para a mesma faculdade que ele. Entendi. Aí era meu primeiro namorado e eu queria ir para a faculdade que ele tava, enfim. Eu não tentei. Na verdade, eu abri mão do que eu queria né? Então foi isso. Aí Igor. Enfim, mas eu fazia, meu pai tinha encontrado, conseguido um estágio para mim de contabilidade na prefeitura. E eu trabalhava meio período. E foi aí que meu pai sempre falava, não, você tem que ser concursada. Ainda tentei fazer umas provas. Só que foi lá nesse estágio de 2 meses que eu descobri que eu nunca queria ser concursada na minha vida. Porque eu ficava ali, eu via as pessoas mais velhas ali naquele setor, e elas falavam assim, eu tô sentada não sei quantos anos nessa cadeira. E onde eu trabalhava era para fazer ofício, para liberar
ressonância magnética para os velhinhos, liberar exame para os velhinhos. E quando eu era mais nova, porque o meu plano era desse onde eu trabalhava, né? Porque meu pai é assessor do prefeito lá em Belém. Certo. Então ele simplesmente conseguia as coisas para trabalhar assim, né? E quando eu era mais nova, eu ficava do outro lado vendo aqueles velhinhos lá. E eu sempre via que reclamavam de demorar. A vida toda sentada naquela cadeirinha. O velhinho reclamava de demorar. Quando eu trabalhei dentro, eu vi que era má fé. E hoje eu entendo porque o serviço público é ruim. Porque as pessoas que trabalham lá fazem de má fé porque não gostam aonde Já trabalham. estão acomodadas, né? Sabe que não vai É. ser mandado embora, nem nada do tipo. Aí eu ouvi assim, deixa eles esperando aí. Faz a hora que quiser. Aí eu ficava lá. Então, tipo, eu tava livre, eu tinha a oportunidade de fazer o ofício pro velhinho ir embora. Porém, ela não deixava fazer pros velhinhos ir embora. Então eu ficava com aquilo, eu fiquei, caraca, velho. Aí eu descobri que realmente eu não queria fazer prova pra ser concursada pública. Até que você achou o consórcio. Aí foi que depois eu fui demitida porque eu fui rebelde, né? Porque porque eu simplesmente estava lá e eu trabalhava nos setores dos líderes de médico. Certo. E tinha um médico lá, o chefe de odontologia, que eu ficava sentada na mesa principal e toda vez ele passava e ficava apertando no meu ombro. E eu já não gosto que me toque. O Igor sabe que eu não gosto nem de muito abraço. Então eu já não gosto que me toque. Assim, fica apertando. E ele toda vez chegava aí. No começo eu não falava nada, né? Porque eram tudo líderes e eu era meio novinha. Eu tinha 17 anos no tempo. Até que um dia eu falei, dá pra parar de ficar me apertando? Então não foi rebeldia. Não, calma. Tá. Aí foi que ele falou, você faz o que a gente manda. Aí eu falei, mas no meu corpo quem manda sou eu, então não toque. Aí, não sei o que, você vai ser demitida. Aí eu tô nem aí. Aí foi que ligaram pro meu pai e falaram, olha, não dá mais pra ficar com a sua filha aqui, porque ela é muito rebarbada, não sei o que mais e tal. Aí eu não tô nem aí. Aí foi que eu comecei a mandar currículo. Aí foi que eu encontrei o consórcio. Eu encontrei o consórcio. Foi. Certo. E no consórcio você encontrou o Igor, né? Depois de anos. Conta pra nós, Pra ô, gente Igor. chegar lá, o Igor tem que explicar como que ele começou no consórcio pra gente ver onde que esse caminho se entrelaçou. Conta pra nós, ô, ele Igor. já vai falar besteira, meu Deus do céu. Vocês querem que eu conte o início da minha história? A trajetória que eu entrei no consórcio? Porque a história é grande, né? Na minha cabeça aqui tem muita coisa. Eu acho importante você contar um pouco da história que você vem mesmo. Tempo a gente tem, fica à vontade, viu? Porque legal. Segue o até baile, você segue o entrar baile. no consórcio, você passou uns certos bocados, né? Legal, então galera, por favor. Eu tenho até 4 horas da manhã, que foi o horário que eu dormi ontem. Então, por favor, compartilhe. Olha, eu vou ser bem breve, que tem um ponto importante da minha trajetória até eu chegar aonde onde nos conhecemos, eu e a Rita, que foi o ponto disruptivo, assim, na minha vida. Mas eu trabalho desde os 14, né? Comecei a trabalhar no supermercado, depois eu fui trabalhar no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se você estudou em escola pública, você talvez teve um livro que em algum momento eu distribuí, Sim. ou eu separei lá. Trabalhei no FNDE, trabalhei numa padaria, trabalhei como organizador de festa de criança, trabalhei no telemarketing do Banco do Brasil, trabalhei no marketing multinível. Acho que Isso por até hora. com quantos anos? Até os meus 19 anos. Então, 5 anos eu trabalhei com muita coisa. E o meu último emprego foi o multinível. Eu trabalhava com um colchão magnético. E o legal que eu nesse momento fui muito empreendedor. Eu e meu pai gastamos cerca ali de 35 mil reais com 2 colchões. Era um carro que eu tava deitado. Financiado em 1,24 ou 8,36. Acreditando que eu ia conseguir pagar aquele negócio ali, ó, no piscar dos olhos. Que eu ia ganhar dinheiro demais, que eu ia ficar multimilionário, porque os caras falavam uma parada de coisa. Enfim, e ali apareceram 2 coisas na minha vida, muito disruptiva. Primeiro foi a primeira frase: onde falta dinheiro, sobra problema. Foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que o que me fez mudar de Brasília
Foi uma discussão um dia com meu pai. Do nada ele discutiu com minha mãe. Mas não teve nada a ver com esses colchão que vocês compraram aí, que era uma casa. Ou teve? Teve porque a gente não conseguia vender. E lembra que eu falei que onde falta dinheiro só o problema? Aí, entendi. Não tinha dinheiro, tava sem pagar as contas. Logo, eles estavam se estranhando. Nesse dia, o negócio ficou quente. Meu pai foi pra cima da minha mãe e eu fui pra cima dele. A parada ficou doida, tá uma confusão e... Do nada, meu pai vai na cozinha, puxa lá do faqueiro, pega uma faca, vai na sala... Uma faca, né, grande, não sei se era Tramontina, não sei a... Não fica fazendo... Desculpa. Por favor. Pegou a faca e apontou pra mim. Meu pai. Minha mãe ficou desesperada, me trancou no quarto. Um menino de 20 anos. Né? Nessa época eu tinha 19, 19 né? anos. 19 anos, minha mãe ficou desesperada. Só que eu lembro bem as frases, até hoje eu falei pra ela. Ela trancou o quarto porque ela ficou... né, chorando e tal, aquele transtorno em casa. Só que esse dia, cara, foi a decisão da minha vida. E aí o que o vendedor precisa fazer? Tem momentos da vida que são decisivos. E esse foi um dia decisivo da minha vida. Eu virei pra ela e falei, mãe, chorando, né? Eu e ela. Eu falei, olha, a partir de hoje, eu não moro mais nessa casa. E ali, eu só não saí. Depois nós pedimos perdão pro outro, meu pai e tal, fomos pra igreja, ele pediu perdão na frente dos outros. Tudo se apaziguou. Eu acho que era próximo ali do mês de setembro, outubro. Quando foi em dezembro, minha tia me liga e fala, olha, vem pra um casamento aqui em Belém. Eu falei, tá bom, eu vou. Peguei um cartão do Pan-Americano, que tava bloqueado, desbloqueei. Era o valor que tinha de saldo, que era o valor da passagem. De ida. Eu falei, vou desbloquear e vou comprar passagem. Eu tinha certeza que eu não ia pagar esse cartão. E só tinha de ida. Só tinha de ida, porque eu tinha certeza também que eu não ia voltar. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia Naquele voltar. momento nem importava se não tinha dinheiro pra volta. Você sabia Não. que ia e não ia voltar. Minha tia falou assim, não, filho, vem que depois a gente resolve como você volta. Mas eu tinha certeza absoluta que alguma coisa me dizia, eu não vou voltar. Até porque... Quando eu preparei a minha mala, eu coloquei todas as minhas roupas, inclusive todas as minhas roupas sociais. De alguma forma, todas as minhas roupas sociais eu O coloquei lá universo dentro. já tava te preparando alguma Inspirou. coisa. Eu. Até... Eu. Enfim, próximo passo. As roupas sociais eram do meu pai. E eu coloquei lá porque eu já trabalhava com colchão magnético. Então, qual era a minha esperança? Eu vou distribuir vou apresentar o produto, vai que eu vendo um colchão, vai que eu ganho uma nota, uma grana. E levei o colchão, levei minhas roupas. Quando eu fui pro casamento, minha tia, né, do nada lá em Salinas, que é uma cidade do interior de praia, conversando despretensiosamente, vira e faz uma oferta pra mim. Meu filho, por que você não fica aí para fazer companhia para mim? Eu falei, deixa eu pensar. Sim! Eu já tinha É certeza. uma decisão muito difícil, eu não queria ficar. A resposta já tava pronta, né? Já estava pronta. E daquele momento em diante eu fui procurar o quê? Emprego. Cara, eu fui atrás de emprego. E aí eu achei a melhor oportunidade da minha vida. Só que não, cara. Não foi a melhor oportunidade da minha vida. Foi a única oportunidade da minha vida. Vendedor de consórcio acha, nossa, eu achei a melhor oportunidade. Não foi, pô. Eu fui a única. Foi a única empresa que me chamou. Eu não sei se era muito bom, né? Ou era muito caro, que as pessoas não queriam me contratar. Tem dessas duas possibilidades. Como diz você, tem 2 milhões e tantos pessoas desempregadas, é porque não conheceu o consórcio ainda. É isso. Tem 12 milhões de desempregados. Você conhece um desempregado? Compartilha esse vídeo. Tem 12 milhões de desempregados. Eles não conheceram o consórcio, porque tem vaga todo dia. Verdade. Todo santo dia. E se ele não conheceu o consórcio ainda, faça ele ir para o consórcio, que logo, quando ele conhecer, ele arruma um emprego rápido. Que é incrível. Depois que eu abri minha empresa. O vendedor chegava para mim e falava, 3 meses de desempregado. 3 meses. Chegar na minha empresa, logo o cara ia
arrumei a melhor oportunidade da minha vida. Eu falei, como é isso, mano? 3 meses desempregado, chegou agora arrumou. Isso quando não vai na entrevista de manhã, meio-dia já arrumou outro emprego. Não, Não sei o que acontece. pra mim foi uma dificuldade, mano. Eu fiz. Eu era cursando de recursos humanos e a parada de coisa. Enfim, fiquei. E a única empresa que me chamou foi de consórcio. Aí entrei no consórcio em fevereiro de 2013. Me deparei com o rostinho lindo da vossa secretária. Rita Na Licata. época, a Rita era secretária administrativa. Era, não sei se era administrativa, era cobrança, não sei o que era na empresa, tinha 2. Ela e uma outra. Enfim. Só um ponto importante. Eu não entrei na empresa para me relacionar com ninguém. Por quê? Eu já tinha tido na padaria uma sacanagem de uma frustração. Na padaria eu ia ser promovido a subgerente. Só que o dono da empresa falava, olha, não pega ninguém aqui. Aí eu fui, né, moleque novo, pá, resolvi pegar uma menina que era caixa. Essa boca aberta falou pra todo mundo, velho. Mano, ela estragou a minha subgerência. Ainda bem, agradeceu ela já? Na época. Não, eu agradeci, né? Depois, mas na hora eu fiquei muito puto, velho. Até você entender o porquê, doeu pra caralho, né? Puta, mano, eu ia ser Desculpa o palavrão, subgerente. Ia ser subgerente, pai, não sei o quê. Do nada, a fofoqueira vai, espalha pra todo mundo, mano. Dá com a língua nos dentes. Quando eu cheguei na empresa, eu falei, não vou me relacionar com ninguém, mano. Só dá merda se relacionar com gente da empresa. Aí, beleza, né? Vai e vem. Comecei em fevereiro e tal, e tô aqui. A Rita era mais velha, já tinha uns relacionamento dela. Pá. Ai, eu tô falando mentira. Se eu estiver falando mentira, nós podemos nos discutir aqui. Tô falando a verdade. E aí, quando foi próximo ali do mês de maio, junho. O Igor ele não conta a história direito. Calma aí. Eu lembro que a gente tem uma foto de festa junina. Tem uma foto. Antes disso. O legal é que quando um fala, o outro fica todo ansioso, né? Porque ninguém. Casal, né? Casal. Casal é assim, Não, é casal normal, é não, assim. só muda O o Igor ele endereço. se acha ao extremo, porque ele adora contar essa história, porque fui eu que, na verdade, fui atrás. Mas assim, gente, vocês ficam tranquilos. Qualquer coisa a gente chama a Márcia Goldschmidt, vira casa de família, tá tudo certo. Eu prefiro o ratinho. Ai, Não, então. Você teve sua oportunidade de falar, você não falou. Agora é minha vez. Claro, eu fui cortada, concordem? Aí, a Rita, uma vez, a gente teve uma festa, não sei qual foi o mês agora. A Rita tava, né, mamada. Mamou. Ixi, Meu Deus do céu, que mentira. bebeu. Ó, Galera, bebeu, mas bebeu com força, pai. Mentira. Virou o caneco, Gente. mas com força. Petrusca, estiver vendo aí, por favor, não leve em consideração, ela se comente libertou. aí, gente. Quem tava nessa festa, comente pra falar pra nós quem tá Comente, falando a verdade. Porque o Igor mente, gente. Virou o Jesus, caneco, quando conta essa virou o história. caneco. Cara daí. Bebeu cerveja, bebeu o que tinha, pai. Só não bebeu água da privada. Aí, beleza. Aí, Meu voltando pai pra amado, casa. Nem de cerveja eu gostava de. Eu fingi pra ele porque eu queria pegar ele. Olha Olha aí. só! Começou a aparecer a verdade, ó. Não, Nem agora. tudo é mentira, nem tudo é Gente, mentira. Eu sou taurina, eu sou competitiva. Ele falou pra vocês hoje. Tinha outra menina que queria pegar ele. Ah, Ele era o único bonitinho ali dos vendedores. Vixe, imagina o resto. Tô brincando. Aí, não era. aí o que Obrigado, que eu fiz? Dá Vou pra- jogar a culpa na cerveja, mas eu não gosto de cerveja. Ele sabe disso. Então eu nunca gostei de cerveja. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou me fingir que eu tô bebida, né? Comecei a fazer gracinha. Pra tirar a graça, eu tava sentada do lado dele, né? Aí pra pegar ele, pra eu chamar mais atenção que a outra que já estava querendo pegar ele. Entendeu? Entendi. Oi, Mas na verdade eu não era afim dele, porque eu Não. sempre tinha comigo, eu paguei pela minha língua, É né? isso aí, verdade. Eu falava, eu não vou me relacionar com um menino mais novo. Isso. Nunca imaginei Aí casar chegou com o um menino mais gostosão novo. lá no escritório. Pra você pronto. ver, né? Não Não, ia, na se relacionar, verdade- não ia se relacionar com ninguém do trabalho, era com ninguém mais Na novo. Aí verdade,
seguinte, É. eu queria só pegar ele. Aham, Entendeu? foi. Aham. Porque eu não queria ficar com gente mais nova. Então, como eu tava numa competição com a menina Não, lá, eu só não contei o restante, eu calma. fingi. Conte o restante, mas Não. conte a verdade. Além de beber, né, fumava igual um caipora. É Meu verdade. Deus! Que mentira! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso mente. É porque, deixa eu falar um negócio pra Ah, vocês. vai contar a sua versão. Não, tem O gente Igor. falando aqui como é atriz, viu? É isso, vai. É. Gente, Olha! olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô lendo, hein? É, vai. Vou até abrir o meu Ó. também também. Vou Vai. falar um negócio. Fala. Se O Igor, ele defenda. nunca gostou de gente que fuma. Você fumava sim ou não? Só responda isso. Sim, eu fumava. Ah, Fumava aquele Igual uma Lucky Strike de caipora. menta. Mentira. Eu fumava quando eu estava na festa ou estava bebendo. trai de menta. Fumava Deb, essa porra. Mentira! Sai daí, Mentira pô. que você foi comigo até a conveniência comprar. Você sabe muito bem disso naquela noite. Então, ele não gosta de gente que fuma. E eu fumava, né? Eu vou fazer o gosto do Igor, eu não faço gosto de ninguém. Isso. Aí eu vou adivinhar que ele não gosta. Aí ele veio simplesmente naquele. A menina tava forçando, tipo assim, jogando a gente um pro outro. E até que ele veio e rolou um beijo. Só que o que aconteceu? Ele sentiu o gosto de cigarro e me mordeu. Fiquei mordida com a cara dele. Mas se fosse cigarro de gosto de menta, tudo certo. Mas, né, tá falando que foi gosto de menta e a para... Não, eu falei que o cigarro era de mim. É aqueles do Paraguai, pô. Enfim. Ô, Igor, Era início, a gente E entende. resumindo, gente, vamos pular essa etapa. Aí pulou essa etapa no em caso de julho. família. Aí em julho, aí a gente teve esse episódio, né? Eu tentei pegar, né? Não posso falar aqui que o horário não permite, nem as condições do... Aí ela ficou puta comigo nesse Porque, dia. deixa eu falar, todo mundo que é de fora chega lá no Pará e acha assim, todo mundo que é de fora fala que as mulheres do Pará são fáceis, né? Pô, eu sempre tive amizade masculina. Então, eu e meus amigos sempre me ensinaram muita coisa. Então, eu sempre fui assim, meio assim, me Arisca. defendi, arisca e tudo. E sempre fui assim, de dar resposta mesmo pra homem. Nunca fui desse jeito como eles achavam que era lá no Pará. E foi que quando o Igor tentou, né? Uhum, Tentou fazer uma coisa errada, uhum. eu fui e quase quebrei o dedo dele. Eu só não fui mais a fundo porque eu ia deslocar o dedo dele. É verdade. Eu também Aí- só não fui mais a fundo. Aí eu fiquei uma semana sem falar com ele. Eu virei a cara pra ele mesmo. Fiquei uma semana sem falar com ele. Mas eu vou E contar o aí episódio foi aqui. que ele me encontrou no Badu e falou: vai ficar com raiva de mim mesmo? Isso, No Badu, gente. isso, Eu vi ele lá, né? Aplicativo de relacionamento. Era, foi. Do mesmo escritório. isso. Não, calma. Falta um detalhe. Fica aí. Ele Vou achou só que eu contar era o próximo as detalhe. vendedoras que ele tava pegando, que ele pegou umas vendedoras lá. Isso. É melhor a gente mudar de assunto, né? É melhor a gente mudar de assunto. Vamos começar. Vamos pro próximo pauta, porque o negócio tá ficando sério. Agora ele se calou. O pessoal tá Ei. Ó, eu vou concluir, aí eu vou fazer depois o finalzinho. Mas só pra eu terminar onde que a gente se relacionou de verdade. Aí, Ele ficou sem Calma, graça, né, não. gente? Vocês perceberam? não, teve várias, várias não, né? Que, Só dentinho separado. não, enfim, né? Tava na pista pro negócio e era liberado naquela oportunidade. Rapaz, não quero fazer um desse com a minha mulher, não, tá? Tá bom. Não, mas sabe o que é o bom? Que a galera aqui tá. Tá, mano. Curtindo. Tá, mano. Não, é porque Tá, quando mano. era a minha vez, ele adorou. Quando foi pegar nessa parte, ele calou. Você Agora- viram? Não, mas, Não, mas calma vamos aí. lá que agora a história tá ficando boa. Igor. O Igor se empolgou, quero ver o que vem agora. Vamos lá, Igor. E ainda nem chegou a polêmica. É, Não. Gente, fica aí que a Pamela falou que tem perguntas capciosas. Não, calma Isso que aqui eu- é uma parte da minha história com o Igor. Ó, o povo tá te intrometendo, né, Igor? Não, eu tô te defendendo aqui. Vamos lá, Igor. Fala. Deixa o Igor falar, por favor. Calma, que ainda eu vou te falar que... Não, Billy, eu não posso contar o apelido dela. Aqui, Vamos aqui lá. nós estamos em horário. Dá, horário nobre. Compartilha pra 10 pessoas que eu vou te contar agora a pesada. Ela falou agora, né, que eu, né, fiz a parada de coisa, tentei fazer, ela Sim. falou que as mulheres do norte não é fácil, é que ela sempre se foi difícil. Pá, uma pá de coisa, não foi? Legal. Que eu fui lá, conversou no Badu, não foi?
Legal. Não, você me pediu desculpa, Calma. é diferente. Você nunca Calma, deu em calma, cima Rita, de calma, mim. Rita, calma. Gente. Se eu vou chamar a Márcia, não tem jeito. Aí do Bate nada, rima. a gente começa a conversar. Eu compro um celular dela, aí aparece uma conversa assim. Igor, você quer uma caneta? Não, Posso terminar? eu tava atendendo, aí você falou que você queria uma caneta. Aí eu falei, você, lá no trabalho, isso foi lá no trabalho. Não foi que eu te mandei mensagem. A caneta valia o quê? Não lembro. Não eu era... sei que era cara. Era Isso. tipo. Não, então, 100 mas e valia o pouco. quê? Qual é o objeto de troca? Pegar ele. É? Não era fácil, mas Intenção virou, tinha. Claro. uma caneta. Ela foi explícita no WhatsApp. Não, porque na verdade eu queria E pegar. você Mas a mensagem fizer uma paradinha Mas a mensagem era pro comigo, Rico? Eu era competitiva. vai ter uma caneta. Eu ficava assim. Na verdade, eu era competitiva. Eu ficava assim. Porra, ele tá pegando esse estrubufu. Qual é o papo que ele não quer me pegar? É isso aí. Eu falei, qual é o babado? Ela Aí. quis eu me falei, comprar, pô. Olha, eu falei, Uma caneta. eu falei caneta, assim, pô. meu Deus, ele tá pegando essa tal babado, essa dente separada. Qual é o babado? Mas, Ela enfim. fez o quê? Uma mandinga e tal. Ele Aí- ganhou a caneta? Não, Não. não. Aí, Aí Foi você não de ganhou a graça. o que caneta. que aconteceu? Foi de graça. Ele comprou Depois. esse celular de mim. Aí ele começou a conversar comigo. Aí a gente começou a trocar mensagem, mas não Sim. de sentimental. A gente começou a conversar. Aí foi que eu fui a conhecer realmente o Igor, né? Porque pra mim ele era um menino mais novo, que eu não tinha interesse nenhum e tal, não tinha sentimento nenhum pra ele. Quando ele comprou o celular de mim, e a gente, aí foi que lançou o WhatsApp no tempo, a gente começou a conversar. Aí eu fui ver que ele era totalmente diferente dos moleques que eu conhecia. Porque, na verdade, eu nem conhecia os moleques mais novos que eu. Mas, assim, já dava pra perceber como era, falava muita besteira, enfim. O Igor era totalmente diferente, né? Pensava no futuro, conversava sobre coisas totalmente diferentes. Dava pra ver que ele lia muito. Ele que levou muitas ideias pra representação, né? No tempo, a OLX tinha acabado de lançar e ele levou ideias pros vendedores. Ele lançou muita coisa. Então, tipo assim, eu comecei a analisar outras coisas nele. E foi isso que fez eu gostar dele. Aí foi que eu comecei a criar sentimentos. Só que ele, além. Eu tô contando o que é, pra tu parar de ficar contando mentira. E aí, comecei a gostar dele. Aí eu falei pra ele. Ele percebeu que eu comecei a querer ficar com ele. Aí ele falou na minha cara assim: Olha, eu não quero relacionamento com ninguém, porque aconteceu isso comigo lá em Brasília e tudo mais. E eu não quero relacionamento com ninguém. Aí, tipo, eu sem dar a entender que eu queria um relacionamento com ele, eu falei, mas por que, Igor? A gente tava até vindo conversando de lá do comércio, lembra que a gente passou? Aí eu falei assim, mas por que, Igor, isso? Ele, não, porque eu não quero, eu quero crescer, eu quero evoluir em uma empresa e tudo mais. E a última vez que aconteceu comigo, eu perdi a chance de crescer por conta disso. E também o nosso chefe deixava claro que ele não podia ter namoro na empresa. Crença limitante. É. Aí foi que depois, com o tempo, foi. Aí eu comecei mais a gostar dele, porque ele falava que ele não queria. Aí eu ficava, não, é um desafio pra mim, né, pô? Aí eu já tô gostando dele, eu vou tentar. Aí apareceu a caneta. Aí foi que eu falei da caneta e tal. Mas a aí- caneta não era Montblanc, você tá falando da Montblanc aqui. Não era Montblanc, não, Não, pô. não era Mont Blanc. Era uma não, caneta gente. da Eu não tinha nem presente- condições de comprar Mont Blanc no tempo. Era Jesus. caneta presente vaga, 20 conto, pô. Não, mentira, não era tanto. Tu falou que era 100 e pouca caneta. Tu falou. Tava mentindo pra mim. Aí foi que, depois dessa parte da caneta, que ele falou não, aí que eu quis mais, né? Eu falei que, porra, tá ficando com essa moleca feiona. E não quer Agora é comigo. questão de honra, né? É Agora. questão de honra. Aí tá. Aí ele foi. Aí teve um tempo que ele viajou pra Salinas. Ele até alugou o carro do meu pai nesse tempo. Ele falou: tem um carro pra alugar pra levar minha família. Que foi quando ele vendeu muito. E trouxe a mãe dele de Brasília, o pai dele, levou pra passear em Salinas. E ele viajou. Aí eu danada ligando Um pra beijo ele. aí pro seu Guilherme, viu? Aí eu danada ligando pra ele pra gente conversar, né? Porque a gente conversava e eu vi que ele ficou offline. E a gente não conversava, né? Aí, simplesmente, quando ele conseguiu a área, ele simplesmente super ignora. O que é, Rita, que tu tá me ligando? Tu tá doida, não sei o que. Ai, esse moleque irritante. É um moleque mesmo, não sei o que. Aí, pronto. Parei ali, né? Aí depois... Aí ele chegava... O Apaixonado. Igor sempre chegava muito cheiroso. Até hoje ele usa esse perfume. Eu sempre compro, ou ele compra. Até ele tem que ter esse perfume lá em casa, que é o Million. É o que ele chegava.
era caro pro filme, mas ele fazia questão de comprar. Quando ele chegava na empresa, minha filha, ele sempre comprava, ele sempre ia de terno, ele sempre ia super bem vestido pra fechar venda e tal. E aí eu ficava assim, né? Olhando assim e tal. Aí fui, além das conversas, fui gostando mais dele e tal. E nesse tempo, vocês dois ficaram juntos. Não. Em julho E isso foi em julho de de 2013. 2013. Aí eu comprei meu carro, namorei com a Rita, né, pra resumir. Ele não queria E assumir você o namoro começou como comigo. vendedor. Eu comecei como vendedor em fevereiro. Em julho eu comprei o meu primeiro carro. Certo. Foi um curto espaço de tempo, né? Que carro que era assim? É bom Gente, compartilhar? era um Palio 2005, 2006. E o Palio 2005, 2006, ele deu duas alegrias. Na hora que eu comprei, Ele não vendeu. na hora que eu vendi. Foi massa, mas na hora que eu comprei, na hora que eu vendi. De resto, não, ele foi um carro que eu aprendi muito. Sobre mecânica, sobre várias outras coisas. Mas foi... E quando você iniciou no consórcio, você iniciou a pé. A pé, pô. Depois... Completava, se era você- andando. Ixi, esses vendedores é Nutella. Putz, mano, eu panfletava igual notícia ruim. Era panfleteiro do negócio. No sol, Viajava. sol. Conheci o Pará como eu não conheço Brasília. E eu sou natural de Brasília, morei 19 anos em Brasília. No entorno ali, né? Vocês faziam lambe também, aquele que cola nos postes? Lambe. E de noite, PAP. PAP, panfleto. Vendedor hoje? Ai, não tem ar-condicionado. Mano, meu negócio era panfleto e a gente pagava as caixas de panfleto, ó, R$ 180 aqueles panfletão. E E você o vendedor pá. pagava o panfleto? Eu pagava o panfleto. Porque ele dava uma quantidade, só que era pouco. Eu tinha que ter volume. Então eu sempre corria atrás. Os lambe-lambe eu que imprimia. Era 5 centavos na época. Não tinha esse negócio de, eu vou esperar pelos outros fazer. Eu nunca fui desses. E não era de qualquer jeito, era de terno. E eu gravado. panfletava de terno. Parecia aqueles mormons. Era o mesmo que vendia, o mesmo que panfletava, corria pro escritório. Cara, Não dava também pra ser o mesmo, né? Porque também a suvaqueira era de matar. Hoje o vendedor novo, ele tá tão mal acostumado que eu fui no salão cortar o cabelo ontem. Aí eu cheguei lá, o cabeleireiro falou, minha namorada começou a trabalhar lá no outro escritório lá e tal, mas é muito difícil, ela não tem uma lista com cliente. Eu falei, rapaz, o cara já te deu um emprego, você ainda quer que ele vende pra você? Porque qual que é o trabalho que ela vai ter então? Se nem ir atrás de cliente ela pode ir. Naquele tempo a gente tinha que ir atrás, tinha que fazer lambe, tinha que fazer PAP, e não tinha essa regalia que tem hoje. Hoje em dia tá muito Nutella, vamos falar assim. A geração Nutella tá demais. Quer ter contato? Pega a tua lista telefônica, anota todos os clientes e liga pra todos os amigos que tu conhece. Tu vai treinar a qualificação, a visita, vai treinar tudo. Pronto. E muita gente acredita que panfletagem não funciona hoje em dia. Funciona. Funciona e muito. Muito ainda. Tá? Vejo uma empresa que até hoje panfleta. Não é que ficou confortável. É. Ficar num escritório, embaixo do ar-condicionado, tomando um Atrás cafezinho, da tela do celular. esperando o cliente se interessar pelo seu produto. E esquece, né, que tem outros meios de prospecto. Manda um vendedor pra rua, como assim, né? Como? Vou estragar minha pele feita com La Roche. E como que foi essa transição pra vocês que já estão no mercado há muito tempo? Quando começou a mudar do PAP, do pessoal, para a era digital, que vocês estão bem envolvidos hoje na era digital, mas como que foi essa transição para vocês, para chegar nesse momento que vocês estão hoje? Já começou lá em 2013, porque na época começou os anúncios do Bom Negócio OLX. Sim. E eu falava, cara, eu não sou cavalo para ficar fazendo força. Né? Eu vou ficar fazendo força. Dizer que a gente não é pedreiro, né? Tem que trabalhar mais com a cabeça do que com a força. Isso, já tinha esse pensamento. Então eu falei, cara, eu preciso usar mais minha cabeça. E tava começando aquela vibe do negócio de graça, liberado. Eu falei, cara, eu vou botar um anúncio. Fiz um anúncio no Paint do meu computador. Como? Sem ter experiência com nada. Nada, não era design, nada. Peguei as imagens com fundo branco na internet, uns carros. Peguei lá o Paint, digitei o texto lá, entrada a partir de tanto, parcela a partir de tanto, joguei, textinho básico, simples, telefone para contato. Cara, no outro dia, juro a você, tinha mais de 60 ligação. Eu virei pro meu telefone e falei, revolucionei a porra do negócio. Vou ficar rico.
Olha aqui. Ninguém acreditou no que eu mostrei. Só foram acreditar depois que viram o meu resultado. Ninguém acreditou. E aí é um problema do vendedor. Ele não acredita. E aí, você falando de digital, né? Ninguém acredita nessa parada aqui, o podcast mesmo. Uhum. Isso aqui, cara, é novo, né? É um hype e tal. Mas só vão acreditar. Quando tem resultado. Ah, nossa. Mas, poxa, Pamela, olha, trocou. Aí vem uns tapinhas nas costas. Nossa, eu sempre acreditei, sempre apoiei. É sempre assim. Saia fora, acreditou, foi porra. Por quê? Cara, vou ter alguém que vai passar pelo terreno arenoso, né? E foi eu. Passei lá pelo digital, eu falei, cara, esse mundo vai escalar. E a gente começou, e sem consciência nenhuma. E a gente foi. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência sobre o digital, sobre uma par de coisas sobre essa era digital. Mas eu acredito muito que os nossos negócios podem escalar. Hoje, o que eu acredito que tem é um pouco de mentalidade escassa do vendedor. Aí vai entrar muito na mentalidade. Porque é aquela frase, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem filhos fracos. E filhos fracos fazem tempos difíceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Então, assim, a gente está passando por esses momentos aí de filhos meios fracos. E a gente está criando tempos difíceis. Sim. Então, por que eu tô falando isso? As pessoas que estão abaixo de nós, talvez, aí é uma responsabilidade minha, você tá me ouvindo. É uma responsabilidade minha mesmo, né? Nossa, que tá aqui na liderança, e eu boto sempre a responsabilidade pra mim. Cara, de educar essas pessoas por conta da mentalidade. Porque estamos deixando tão fácil, que a galera não tá dando valor à puta da oportunidade que tá na mão, velho. Não, De ganhar dinheiro, de mudar de bacana de vida. você estar falando isso, que a gente vem se falando sobre isso Sim. há algum tempo no escritório, né? Porque quando a gente começou lá atrás, não tinha. Ou você faz, ou você faz. Se chegasse no escritório 8 horas, tivesse cliente às 11, você tinha que estar na rua até o horário de você estudar, até o horário de você atender o cliente. É isso aí. E hoje a gente vai falar com o vendedor. Ai, Pamela, o meu chefe brigou comigo. Mas a era digital, quando ela chegou para nós, ela encontrou homens fortes. Por quê? Exatamente. Nós já estávamos na rua Fomos lapidados tomando na sol. pressão, que nem E diamante. aí nós tínhamos que fazer PAP o dia inteiro, das 9 da manhã às 18, para falar com 50 clientes, onde a era digital nos proporcionava mais de 150 É isso. clientes no dia. É isso aí. Então, assim, a gente conseguiu, né, chegar no público mais Isso. rápido, né? Isso. E aí a gente tá vivendo, cara, um movimento ali de homens frágeis que estão fazendo tempos difíceis, com resultados medíocres, que é só a gente apertar um pouco mais, né? Os parafusos, apertar um pouco mais as paradas, se forçar um pouco mais, a gente consegue. Diamante é lapidado na pressão. Se É não tiver isso, pressão, não vai virar diamante. Essa é a Porque, verdade. na verdade, o consórcio antes não era assim como tá hoje, né? Todo mundo se vendendo por comissão. Aí hoje ficou meio mimizento. Hoje a pessoa vende um mês ali uns 500 mil, já se acha o bambambam, acha que não precisa passar por processos e não aprender um monte de coisa que precisa aprender para realmente se tornar um empresário. Acha que ser representante empresário é só assinar um contrato, dizer, bater no peito que eu sou representante e depois sujar mais esse ramo. Que Aí na cresce verdade, sem maturação, né? que na verdade está se sujando por conta disso. De muitas pessoas que distribuem papel para pessoas que, eu tenho números, vendo 500 mil, pronto, toma aqui. Quero aqui, toma aqui. Então, na verdade, não tem processos, não tem um plano de crescimento, não tem nada. E fica esse mundo me dizendo, porque se você não me der aqui, eu vou ali pro fulano. Se você não me der aqui, eu vou ali pro ciclano, eu vou ficar me vendendo. E pode perceber, pessoas que se vendem não chegam a lugar nenhum. E o mais bacana que eu acho do Macaco projeto... que pula muito de galho em galho, o galho uma hora quebra, né? Então,
e o mais bacana que eu acho do projeto de vocês, que vocês não, que nem a Rita tava falando. É de né? vocês, não, é nosso, tá? É nosso. Amém. Amém. Mas é que vocês simplesmente não só dão um papel. É programa TV Ricos, é reunião. Vocês têm um acompanhamento com o representante que tá lá na ponta, com o vendedor que tá lá na ponta, entendeu? Então tem esse acompanhamento semanal. Sim, sim. E eu estendo o nosso, até a galera que tá aí. Eu acredito que a nossa missão, eu até coloquei lá, né? É transformar 100 empresários em 5 anos. Por isso que o Ricos, né? O Ricos, ele tá em laranja. O S de cifrão foi porque eu queria colocar um 5. O 5, eu não ia colocar o 5 porque não dava. Não, o design não quis colocar. Eu falei, tá bom. Então coloca um S, que ele colocou o cifrão, que é um S de significa 5, que é de 5 anos. 100 é 100 representantes, R é de representante, que a gente mudou o nome, que é faturar 100 mil reais, que os 100 também estão, e o cifrão no final. Então, faturar 100 mil reais. Então, o projeto do Ricos ali é fazer, em 5 anos, 100 empresários que faturem acima de 100 mil reais. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. A Pamela já falou pra mim que não tem nada a ver. Mas eu creio que eu não sou o único a pensar dessa forma. O programa Ricos, ele tem alguma menção, alguma referência com o Thiago Nigo, do Primo Rico? Não Nada a tem ver. menção, Todo não. mundo pergunta. Porque eu falei pra Pamela, falou assim, mesmo que a Pamela falou pra mim, eu tenho que perguntar, porque eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa isso. Porque não é possível. Pensaram na outra logo, pensaram mais ainda, porque o dele é rico e não ricos. Por isso que eu mudei. E mudei por 2 motivos, né? Primeiro, por esse, pra eu dissociar, por esse motivo, por isso que eu coloquei o S. E o segundo, porque eu tentei registrar a marca e já tinha um R100 no interior de São Paulo. E eu não podia registrar a marca. E aí eu falei, tá bom, então vou mudar. E eu fiz esse rebrand da marca e reposicionei ela desse jeito que tá. Aí foi Tá. o programa Rico. Isso, mas o Ficou projeto show. sempre foi esse. E, na verdade, esse programa, eu conheci ele na pandemia. Quando eu conheci eles, um sistema que tava crescendo, assim, absurdamente, né? Foi. Na pandemia, lives, ensinamento. Sim, Foi o ápice, assim, do Foi. programa, né? foi. Não, foi. o Igor até ficou impressionado, né? Ele participou de uma reunião terça-feira e o cara simplesmente falou, o cara de Brasília, não tem nada a ver aqui com a concorrência que a gente tem. Ele falou assim, o Igor comentando, eu tenho um programa e tudo, e ele falou assim, eu sigo você, eu acompanho o programa Ricos. Engraçado. E é muito legal isso quando ele me contou. Não, é um desenvolvimento fantástico, assim, esse programa, porque ele ajuda a desenvolver pessoas. E, Igor, voltando lá, para quando você era vendedor, porque para os vendedores hoje, ver a sua história de vida andando de Porsche, é Porsche, né? Não, é tem Jaguar, perdão. Eu já tô profetizando uma Porsche, né? É porque o Igor, né, a gente tava conversando hoje, né? Hoje com uma casa dentro de um condomínio, Alphaville. Hoje vocês estão grandiosos já, né? Já conseguiram conquistar muitos sonhos, muitos objetivos. Porém, vocês começaram também. Teve um começo ali. Igual você fala, você teve um Palio, né? Quando você comprou o primeiro carro. E como que foi? Você já pensou em desistir como vendedor? O que você poderia falar para um vendedor que está iniciando agora? O que você poderia dar uma palavra para ele assim, que não deixou talvez você desistir lá atrás? Eu pensava em desistir, sim. Não sei qual é o remédio que toma 3 vezes ao dia, mas eu pensava em desistir 3 vezes ao dia. Era de manhã, de tarde e de noite. Quando eu comecei a me relacionar com a Rita, ela ouvia todas essas vontades, né? De manhã era na hora de ir pro trabalho, de tarde na hora do almoço e de noite na hora que eu tava voltando. Até antes de relacionar, né, que eu fiz tu não sair, porque Isso, senão eu perdi o namorado, né? isso. E eu pensava em desistir todo santo dia. Todo santo dia. E quais eram as grandes crises? As grandes crises eram, primeiro, eu não tô fazendo o negócio certo. Segundo, eu não é de Deus. Eu vou pro inferno. Essa porra não tá certa. Cara, todas essas crises passaram pela minha cabeça. Isso gerou de fevereiro de 2013 até dezembro de 2013. Por quê? Em dezembro a chave virou. E tudo mudou. Por conta de um treinamento e por conta do que eu vou falar agora. Cara, tudo começa por uma coisa. Primeiro,
você vai precisar acreditar em você, né? Em você que tá fazendo o negócio. Segundo, você vai precisar acreditar naquilo que você vende. E eu não acreditava naquilo que eu vendia. Tampouco acreditava em mim. E naquilo que eu vendia, pior ainda. E eu comecei a acreditar baseado nessas 3 coisas. Se o cliente comprava o consórcio e não fosse contemplado, o que ia mudar na vida dele? Nada. Se ele comprasse o consórcio, se ele não comprasse o consórcio, o que ia mudar na vida dele? Tá. E se ele fosse comprar o consórcio, se ele comprasse o consórcio e fosse contemplado, o que ia mudar na vida dele? Tudo. Massa. Das 3 opções, qual é a melhor? Ele comprar. Ele comprar? Então, a melhor das opções era ele comprar. Então, o que eu fazia? Vendia. Vendia pra ele. Aí virou a chave. Cara, eu tô fazendo uma puta de um negócio pra ele. Não tô fazendo nada de errado. Sim. Eu tô gerando uma oportunidade que ele não tinha. Aí virou a chave. E aí eu comecei a acreditar no produto, logo comecei a acreditar mais em mim, logo comecei a acreditar que eu podia mais. E aí a chave virou. Foi onde você virou a Eu chave. vendi 620 mil em 30 dias, 22 cotas. Pessoal, ó, é o seguinte, essa live vai ser encerrada agora porque tá dando 1 hora. Já vamos iniciar outra. Então, tem mais perguntas, hein? Não sai daí, não iniciamos sai daí que a gente somente... já volta. Começou agora, né? Foi Nem 10, começou ainda. Nem começou ainda. 10% da história 10%. deles ainda. Não, vamos Tem pegar muita só coisa aí. Vamos pegar só um café. Não, tomamos um café, tá? E já voltamos. Já voltamos.